Vamos continuar a nossa série de exposições. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 6. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Marcos 6, verso 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde, repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já é avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E, sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Amém. Vamos orar ao Senhor pedindo a iluminação, a graça de Deus sobre nós nesse momento. Senhor, nós suplicamos a Ti a Tua sabedoria, Senhor, a iluminação do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, através desse texto que foi lido, sermos ministrados pela ação do Teu Santo Espírito em nós. Fala com a Tua igreja, edifica o Teu povo, glorifica o Teu santo nome neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Irmãos, nós temos aqui um milagre, porém nas Escrituras nós temos esse mesmo milagre em 4 relatos. Esse é um milagre extraordinário que Jesus fez, e a Bíblia pouco nos diz exatamente como ele fez esse milagre, porque diz o texto que eles tinham 5 pães e 2 peixes, e ele então começou a distribuir esses pães do cesto, talvez que esses pães, esses peixes estavam, e ele começou a entregar, e esses discípulos foram entregando para a multidão que estava organizada. E ali, naquele momento em que Jesus entregava, muito provavelmente os pães dentro do cesto se multiplicavam. É isso que dá para nós deduzirmos aqui ao lermos o texto, porque em nenhum dos evangelhos que é retratado esse milagre, em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos uma explicação mais clara, e é por isso que esse é um dos milagres mais extraordinários que a Bíblia relata para nós. E há uma coisa interessante, que de todos os milagres que Jesus realizou, este é o único milagre que está nos 4 evangelhos. E isso já faz nós percebermos que Deus quer que nós observemos Ele com cuidado, com atenção, porque há algo a ser ensinado para nós através desses relatos. E como nós sabemos, e já foram ditos em outras explanações de Marcos, os milagres, eles não tinham um fim em si mesmo.
Jesus não realizava milagres simplesmente porque ele era um cara legal. Ele não realizava milagres simplesmente porque ele queria tornar a vida das pessoas mais fáceis. Ele não fazia essas coisas porque ele era bonzinho apenas, porque ele era cheio de amor e compaixão, e o texto diz isso. Mas Jesus fazia esses milagres porque esses milagres eles são chamados nas Escrituras de sinais, como algo que aponta para uma direção, para uma verdade espiritual, algo que Deus quer que nós observemos com atenção. Então cada um dos milagres nas Escrituras possuem mais do que uma verdade de que Deus em Jesus Cristo, como Deus é poderoso para fazer coisas impossíveis aos homens. Ele quer mostrar para nós aquilo que Jesus veio fazer pelo homem, Ele é capaz de realizar com poder. E há coisas que existem em nós que somente Cristo pode satisfazer. Antecipando esse milagre que é a alimentação de 5.000 pessoas e mais, mulheres e crianças, como veremos, eles apontam para uma necessidade espiritual de todos nós. Nós temos fome de Deus. Nós necessitamos sermos alimentados pelo pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. João faz essa analogia e essa semelhança. Portanto, Jesus, ele aqui nesse texto aparece para nós como um pastor cheio de compaixão pelas suas ovelhas, por aquelas que foram prometidas no Antigo Testamento que ele seria um pastor de Israel. Ele mesmo se declarou em João 10 como um bom pastor. 1 Pedro 5,4 vai dizer que Jesus é o supremo pastor, ele está além de todos os pastores. Também 1 Pedro vai dizer que ele é o pastor e o bispo que zela pelas nossas almas. Esse é Jesus Cristo. É por isso que quando ele olha para essa multidão, ele sente compaixão. E esta compaixão não vem separada das suas obras em prol daquelas pessoas. Pois bem, vamos ao texto. No verso 30, Marcos nos insere no contexto em que esse milagre aconteceu. Perceba que ele vai mostrar o retorno e o relatório dos apóstolos, das missões, ou da missão específica que Jesus deu para esses apóstolos. Nós vimos quando Jesus chama dentre vários 12, e o chama de apóstolos. E desses 12, quando ele dá os nomes desses homens, ele também fala a missão específica desses homens. Eles foram enviados para pregar o evangelho, eles foram enviados para ensinar o evangelho, eles foram enviados para curar os enfermos e expelir os demônios na autoridade de Jesus Cristo. E é isso que significa então esse retorno dos apóstolos no verso 30, quando diz que eles voltam para relatar a Jesus Cristo, mostrando uma coisa importante para nós, que queremos, que desejamos e que servimos a Deus, seja onde for, no corpo de Cristo. Nós aprendemos que o ministério, que significa o serviço a Deus, seja em qualquer lugar, ele não é nosso, ele é de Jesus. Nós somos os seus mordomos, nós somos aqueles que são enviados em seu nome. Dadas as devidas proporções, somos também apóstolos, porque apóstolos significam enviados, mas nós não temos os dons que esses apóstolos tiveram, porque foi dons específicos dados a homens para continuarem o ministério do Senhor Jesus e fazerem aquilo que nós chamamos de escritura ao longo ali dos primeiros anos após a morte de Cristo. Então, quando nós olhamos para esses homens, eles são essa extensão, essa representação de Jesus. Eles sabem que o ministério não é deles, e é por isso que eles voltam até Jesus para relatar tudo o que eles fizeram e ensinaram. Eles trazem então um relatório mostrando para Jesus tudo aquilo que eles fizeram, aos lugares em que eles pregaram, quantas coisas eles fizeram, as curas, as expulsões. Eles chegam trazendo muitas informações até Jesus, e isso também ensina uma outra coisa importante para nós do ministério dos apóstolos, que a fonte de autoridade do ministério deles sempre foi
Cristo Jesus. E esta também é a fonte de autoridade e poder daquilo que nós queremos fazer para Deus, seja onde for. Quando nós olhamos, por exemplo, para a igreja primitiva, nós olhamos ali para Atos capítulo 3, Pedro, o líder do colégio apostólico, está indo até o templo para orar, e ele juntamente com João encontra um homem coxo, doente. O homem está pedindo dinheiro. Pedro diz: eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Recebe Jesus Cristo. E aquele homem se levanta e sai saltitando, glorificando a Deus, e isso causa um grande espanto, fazendo com que muitas pessoas vão até o pórtico de Salomão para ouvirem Pedro e João. Pedro vira para a multidão e diz: por que vocês estão assombrados? Porque aquilo que se fez hoje diante de vocês, esses milagres, essas maravilhas, pelas quais vocês fitam os olhos em nós, como se fosse pelo nosso próprio poder ou piedade, que fizéssemos feito esse homem andar? Pedro diz: não foi pelo nosso poder, não foi pela nossa piedade, moral, obediência, antes nós fizemos isso no nome de Jesus Cristo. E esse homem creu e ele recebeu. Pedro deixa claro. E é por isso que eles voltam até Jesus para falarem com Cristo. E não só aquilo que eles faziam, o seu ensino também estava carregado, encharcado de Jesus. Nós lemos as pregações do livro de Atos, o tempo todo as pregações desses homens eram cristocêntricas. Eles apontavam para Jesus Cristo. Pedro, no seu primeiro sermão, em que se convertem 3.000 pessoas, ele chega diante daquela multidão e ele começa a apresentar a vida de Jesus como um varão aprovado, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e a sua volta. Perceba, ele não quer saber nada a não ser de Jesus Cristo em sua pregação, em seu ensino. Então notem que isso é uma coisa que marca esse retorno dos apóstolos, trazendo esse ensino para nós. Eles chegam até Jesus Cristo e eles estão ali também para prestar contas para Jesus, porque é um relatório. Eles estão ali para falar com Jesus sobre tudo aquilo que eles fizeram. E aqui nós aprendemos uma coisa importante. Primeiro, aqueles que pregam e ministram, aqueles que são incumbidos no ministério da pregação e da palavra e do ensino. Como disse Pedro, pastoreai o rebanho de Deus. O rebanho não é nosso. Como disse em Hebreus, que os líderes espirituais, eles cuidam do rebanho, das ovelhas, como quem deve prestar contas. Tiago diz que eles deverão receber maior juízo de Deus. Então perceba a importância. E aqui então tem uma coisa importante para todos nós que servimos a Deus na igreja, no cuidado uns com os outros. Um dia nós haveremos de prestar um relatório definitivo e final a Jesus de tudo quanto fizemos na igreja dele e para ele e para o povo de Deus. Um dia nós iremos prestar contas a Deus. Esse texto nos ensina a observarmos isso. Portanto, eu e você deveríamos fazer como esses discípulos frequentemente em nossa vida. Irmos até Jesus e relatar a Ele todas as coisas que temos feito para receber dEle o seu conselho, a sua orientação, a sua força, a sua ajuda, porque Ele é o nosso mestre. Isso que esse verso nos ensina. Mas em segundo lugar, veja o verso 31 e 32. Diz a palavra de Deus que depois deste relatório, Jesus olha para os discípulos, ouve eles, o texto pressupõe que Jesus ouviu o seu relatório, não fala detalhadamente tudo o que ele contou, o que ele disse, mas o que chama a atenção é que muito provavelmente Jesus tinha coisas a corrigir. Mas ao olhar para eles, olhar para o cansaço deles, para a necessidade deles, Jesus tem compaixão deles. Assim como ele vai ter compaixão da multidão mais para frente, Jesus tem compaixão dos seus discípulos e expressa então o seu cuidado pastoral ao olhar para aquelas almas cansadas, enfadadas, estafadas de tanto trabalho ao Senhor. Quando nós olhamos para o próprio verso,
31, veja comigo, diz, irmãos, que depois que o Senhor Jesus chama eles à parte para ir para um lugar para repouso e descanso, diz a Bíblia, que eles não tinham tempo nem para comer, visto que eram numerosas as pessoas que o enviam nesse trabalho apostólico em que eles se dedicavam a Deus. É por isso que Jesus, ao olhar para eles, ele diz essa palavra tão particular para eles, dizendo: vinde repousar um pouco à parte comigo em um lugar solitário. Trabalhar para Deus é muito importante, mas descansar também. O Senhor está ensinando que às vezes, no meio da correria do ministério, do serviço a Deus, das nossas obrigações com o Senhor, nós precisamos às vezes parar para estar com Jesus. Jesus não disse: vão, descansem, vão para um lugar solitário. Não, ele diz para esses ministros, assim, venham comigo para um lugar solitário. Jesus entende que aqueles que servem também precisam ser servidos, que aqueles que ministram também precisam ser ministrados, que aqueles que alimentam também precisam ser alimentados. Por isso ele, como pastor da alma desses discípulos, chama eles à parte e diz: venham comigo, eu vou cuidar de vocês, vamos tirar um tempo de férias, só nós. E aí, quando nós olhamos à frente, nós vemos que Jesus, por causa da multidão dos seus discípulos ali, eles têm essas férias frustradas. Quando eles estão chegando no descanso, as ovelhas carentes de pastor encontram o pastor das vossas almas, como se o pastor viajasse e ele estivesse lá descansando, e de repente ele encontra uma ovelha: pastor, aproveitando que você está aqui de férias, vamos bater um papo, eu preciso de uns aconselhamentos. Pastor precisa descansar. Às vezes o trabalho do pastor é um trabalho enfadonho. Paulo diz que eles se afadigam na palavra. Então, quando os pastores descansarem, orem pelos pastores para que eles descansem. Mas aqui também há uma outra aplicação importante, e não somente aos pastores, mas a todos aqueles que trabalham na igreja. E eu pego emprestado as palavras do bispo anglicano Charles Riley, quando ele diz algumas coisas sobre trabalho e sobre não trabalho, sobre aqueles que se dedicam muito e sobre aqueles que não se dedicam em nada, que são apenas consumistas na obra do Senhor. Vejam, eu vou ler o texto, prestem atenção na leitura. Quando Jesus diz, essas palavras: vinde, vamos repousar um pouco à parte, num lugar solitário, Riley comenta essa sentença, e ele diz: infelizmente, são poucos na igreja de Cristo que precisam dessa admoestação. Existem alguns que correm o perigo de trabalhar em demasia, prejudicando os seus corpos, as suas almas, mediante a excessiva atenção que dão aos outros. Mas a maioria dos crentes compõem-se de pessoas indolentes e preguiçosas, que nada fazem em favor do mundo ao redor deles. Contudo, existem alguns poucos, comparativamente falando, que precisam do freio, enquanto alguns da espora. Esses poucos deveriam guardar no coração as lições bíblicas desta passagem. Eles deveriam poupar um pouco mais a sua própria saúde, considerando ela como um talento, sem desperdiçá-la como fazem aqueles que são viciados em jogos. Antes, eles deveriam contentar-se em gastar as suas cotas diárias de forças e não retirar imprudentemente do seu banco de recursos físicos. Também deveriam lembrar que realizar apenas um pouco, mas bem, com frequência, é a melhor maneira a longo prazo de realizar muito. Acima de tudo, nunca deveriam esquecer
de vigiar com grande zelo os seus próprios corações, proporcionando tempos regulares para um autoexame e uma tranquila meditação. A prosperidade do ministério e do trabalho público de uma pessoa está intimamente vinculada à prosperidade de sua própria alma. Um descanso ocasional é uma das mais úteis ordenanças. Essas são as palavras do bispo. Fiquem com essa exortação e esse conselho, fazendo as palavras do nosso Senhor para nós. Se trabalhamos demais, cuidado. Se não trabalhamos nada, passemos a servir ao Senhor com mais zelo e intensidade, mas fazermos todas as coisas com sabedoria e equilíbrio para glorificarmos ao Senhor. Mas em terceiro lugar, nesse texto, nós temos então no verso 33 e no verso 34, a compaixão de Jesus pela multidão. Perceba que Jesus já mostrou o seu amor pelos discípulos. Ele mostra o cuidado dele. Vamos descansar. Eu vou cuidar de vocês. Vamos à parte. Vamos ficar sozinhos. Nesse momento, Jesus foi frustrado com a multidão, mas muitas vezes nos evangelhos, Jesus saía à parte com os discípulos. Eles se retiravam, eles gastavam tempos a sós. Mas então Jesus já mostrou o seu amor pelos discípulos e agora ele vai mostrar a sua compaixão pelos que estão, conforme o texto descreve, como ovelhas sem pastor. E o texto traz um diagnóstico importante sobre essa multidão. Veja o que o verso 33 vai dizer: muitos, porém, os viram partir, reconhecendo-os, correram para lá a pé, a todas as cidades, e chegaram antes deles. Veja, a multidão estava desesperada, com medo de que Jesus os estivesse abandonando. A multidão, ela é carente, ela é desesperada. Além disso, o texto vai dizer para nós que era uma grande multidão. O final desse texto que lemos diz que eram 5.000 homens. Mas Mateus acrescenta que eram 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E se nós fizéssemos uma observação matemática, dizem os estudiosos que possivelmente essa multidão ela compunha-se de 20 a 25.000 pessoas. É por isso que não era apenas uma multidão, mas era uma grande multidão. Era muita gente. Então, quando Jesus desce do barco, diz o texto no verso 34, eu queria ver a cara dos discípulos, quando eles viram aquela multidão. Eles deviam estar entusiasmados. Vamos passar um tempo com o mestre. Trabalhamos muito, agora nós vamos jejuar é para a gente buscar Deus, é descanso. Ali eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou ouvir o Senhor, eu estarei diante aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. Então eles chegam, talvez eles viram a maior multidão que já foi aglomerada no ministério de Jesus. E então a Bíblia diz que Jesus, quando olha, ele fica triste, fica com raiva, porque ele também sairia descansar com os discípulos. Não, diz a Bíblia que viu Jesus uma grande multidão, como o pastor Neto gosta de dizer, Jesus passou os olhos, foi fitando aquela multidão e observando elas, e o diagnóstico que Jesus chega ao olhar para aquela multidão é que elas eram como ovelhas que não tinham pastor. Porque na Bíblia, irmãos, a metáfora do pastor e da ovelha, os pastores são aqueles responsáveis de prover orientação, conselho, palavra, alimento espiritual, acalento, dar orientação às ovelhas. Mas notem, uma coisa que William Hendrickson chama a atenção, comentando esse texto, ele diz assim: essas pessoas, elas tinham muitos mestres da lei, não faltavam mestres em Israel. Elas tinham os escribas, que eram especialistas nas leis e nos adendos às leis que eles fizeram. Mas diz William Hendrickson, acertadamente comentando os evangelhos, que esses homens, eles estavam, como já vimos no evangelho de Marcos, ocupados demais com a observância dos mandamentos do sábado, com os filactérios que eles usavam.
que eram pedaços da lei escrita, enrolada nos braços, penduradas na testa e perto do coração, conforme mandava Deuteronômio, eles levavam isso para o lado literal. Eles estavam preocupados com a lavagem dos copos, porque eles não poderiam ficar impuros. Mas eles não estavam preocupados com as almas das pessoas. E então Jesus, ao olhar para elas como o bom pastor, o supremo pastor, ele vê além dos seus rostos físicos, porque diz o Evangelho de Mateus que ele viu uma multidão aflita e esgotada. Talvez pela grande maratona que eles fizeram, mas eles estavam aflitos, porque o Mar da Galileia, pela geografia, tinha 16 quilômetros para você cruzar a pé. Em linha reta, 6. Em linha reta, 6 quilômetros, provavelmente. Então esses homens correram, homens, mulheres, crianças, 16 quilômetros mais rápido que um barco que estava indo em linha reta. Muito provavelmente eles estavam de férias, então eles estavam sem pressa, foram conversando, Pedro pescando um peixe, e eles conversando ali. Então, esses homens chegam primeiro que eles estavam ali esgotados, cansados. Então Jesus olha para eles e vê a sua necessidade, e ele agora começa a demonstrar o seu amor, em primeiro lugar, quando diz que ele se compadeceu dessas pessoas. A palavra compadecer aqui é a mesma palavra que o evangelista Marcos utiliza no capítulo 1 de Marcos, ao dizer que Jesus, quando viu um leproso, se compadeceu dele. E qual o significado dessa palavra, compadeceu? É uma palavra estranha. É como se nós disséssemos assim: e Jesus ficou movido em suas tripas. Porque para o judeu, a sede das emoções não é para nós no coração, é no intestino. Então, para eles, todas as vezes que eles queriam falar de um amor que vinha acompanhado de um intenso zelo e dedicação, eles usavam uma palavra grega que eu não sei nem como pronunciar essa palavra de tão estranha, não vou me arriscar, mas ele então diz que Jesus estava ali conduído em seu interior, como se tivesse vindo de dentro para fora, um grande amor por aquelas pessoas ao vê-los sofrendo, ao vê-los como ovelhas que estavam sem pasto. E então ele se compadece dessas pessoas, e ele coloca esse amor para fora. E ele faz isso de 3 maneiras. Ele demonstra sua compaixão. O texto, durante os relatos sinóticos, deixam claro isso para nós. Sinóticos são os relatos unidos entre Mateus, Marcos e Lucas. Diz a Bíblia, irmãos, juntando os 3 relatos, porque Marcos diz apenas que ele começou a ensinar e depois que ele alimentou essa multidão, que Jesus fez 3 coisas. Lucas acrescenta uma coisa sobre o ensino. Diz que Jesus passou a lhes ensinar sobre o reino de Deus. Essas pessoas careciam de palavras eternas, não de palavras humanas. Elas precisavam da própria palavra de Deus, que é alimento para a alma. Jesus começa então a ensinar essas pessoas e falar-lhes e expor-lhes a palavra como ele frequentemente fazia. Mateus acrescenta dizendo que por causa que Jesus se compadeceu deles, Jesus também curou as suas enfermidades. Jesus curou muitos naquela ocasião. E por último, ele alimenta a multidão. Mas antes de irmos para o alimento, vamos continuar no texto. Em quarto lugar, esse texto nos ensina uma outra coisa importante. Jesus prova os seus discípulos. João vai dizer que Jesus os levou não apenas para descansar, mas também para os experimentar. Jesus queria ver a reação dos discípulos, em primeiro lugar, quando eles tivessem os seus planos frustrados por causa da agenda de Deus. Quando Deus impedisse eles de descansar e eles tivessem então que servir, ele queria ver a reação dessas pessoas, desses discípulos. Mas mais do que isso, Jesus também prova eles, experimenta eles, quando vira para eles e diz: dá a essa multidão vocês de comer. Quando eles já estão talvez nervosos, porque diz o Evangelho de Marcos que Jesus ensinou o dia todo. À tarde estava indo embora, já ia cair a noite, o lugar era deserto. Ele chega: Senhor, está tarde, eles estão longe da cidade, o lugar é deserto,
Manda esse povo para casa. Vamos descansar, Senhor. E então Jesus vira para eles: dá vocês de comer a eles. E então os discípulos vão argumentar com Jesus. O que os discípulos fazem? Lembrem-se, Jesus deu autoridade para eles. Jesus deu poder para eles. Os discípulos poderiam dizer: Senhor, com base na sua autoridade, nós vamos orar. E como aconteceu no deserto, pão caiu do céu. Assim que seja a vontade de Deus, que caia pão do céu, essa multidão seja alimentada. Eles poderiam dizer isso, mas eles não viram dessa forma. Ou eles também poderiam dizer, conforme Jesus muitas vezes esperava deles, uma compreensão de quem ele era plenamente. Eles poderiam dizer: Senhor, tu és o Cristo. Tu podes alimentar essa multidão. Tu és Deus. O Senhor acalma a tempestade. O Senhor ressuscitou mortos. O Senhor curou doentes e doentes. O Senhor venceu o inferno, expulsando demônios e legiões. O que vai ser alimentar algumas pessoas para o Senhor? Ore, então somente vai brotar pão da terra, ou vai cair pão do céu, e essas pessoas serão alimentadas. Eles poderiam ter tido fé no Senhor Jesus, e sido humildes, e dizerem: Senhor, nós não conseguimos, mas nós estamos contigo. O Senhor é poderoso. Mas os discípulos olham para Jesus, e além das questões que já eram complicadas, o lugar deserto, a hora avançada, eles deixam claro que eles não tinham recursos para atender essa multidão. E então, quando nós olhamos para o Evangelho de João, é o único que dá o nome dos diálogos com os discípulos que estavam conversando com Jesus. Diz a Bíblia para nós que Filipe chega para Jesus e fala assim: aonde exatamente nós vamos comprar pão no meio desse deserto? É impossível. Diz ainda, Filipe, que ele fala assim: como nós iremos com 200 denários comprar um pedaço de pão para cada multidão? Possivelmente é o que eles tinham na bolsa. 200 denários. Um denário era o equivalente a um dia de trabalho, a moeda comum do dia deles. Provavelmente é o que eles tinham ali de ofertas para eles se sustentarem ao longo do ministério. 200 denários, que era o equivalente a 8 meses de salário. Que, contando com o calendário judaico, os dias de descanso e os dias de não trabalho, daria 1 ano de trabalho. Então esses discípulos olham para o Senhor e falam assim: nem mesmo o que temos na bolsa é o suficiente para alimentar esse povo. Se nós comprarmos de pão isso, vai dar um pedaço para cada um e ninguém vai ficar satisfeito. Diz André, André, que é um dos discípulos, irmão de Pedro, chega para Jesus e fala assim: sabe, Senhor, o que nós temos apenas? 5 pães e 2 peixes, que não é nosso, e é de um jovem que está na multidão. Como nós vamos falar: jovem, dá esses pães aqui, pode ir embora, agora nós vamos descansar, deixa os pães conosco, o peixe. E aí então, André fala isso para Jesus. Jesus então fala: organizem eles. E aí então a multidão, que provavelmente estava aglomerada em volta de Jesus, conforme diz o texto, olha aí do verso 39 em diante, diz a Bíblia que Jesus manda que todos se assentem em grupos sobre a relva verde. E aqui alguns fazem uma analogia com o Salmo 23. As ovelhas sem pastor agora têm um pastor cuidando delas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me fazem verdes pastos. E aí então alguns fazem essa comparação, eles se assentam, Jesus faz eles repartirem os grupos de 100 em 100, de 50 em 50, para ficar mais fácil, para entregar e distribuir os pães. Então Jesus traz os discípulos para participar da atuação dele, ele começa a entregar os pães, e os discípulos começam então a entregar os pães às pessoas, e aí diz a Bíblia que aquilo foi acontecendo e todas as pessoas comeram. Diz a Bíblia, não em Mateus, não em Lucas, não em Marcos, mas em João, que o povo, quando viu que de 5 pães e 2 peixes fora realizada uma alimentação e sobrado, eles falaram assim: ele é o profeta, é ele o prometido, porque eles viram que ninguém poderia fazer tamanho sinal e não ser aquele que a Bíblia do Antigo Testamento prometeu, que viria para libertar o povo. E mais à frente diz que eles queriam proclamar Jesus como rei.
e Jesus foge, e Jesus vai orar. Aí depois Jesus volta e prega um sermão e diz para eles: vocês comeram o pão, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu sou o pão que vocês precisam, o pão da vida. E então depois Jesus organiza, ele faz uma oração. Diz a Bíblia, irmãos, parece até que ele está celebrando a ceia, né? Veja as palavras que se repetem como na ceia do Senhor. Veja que ele diz: tomando ele os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que distribuíssem, e então por tudo também repartiu todos os peixes. Jesus faz uma oração, e segundo os rabinos que escreviam as orações na tradição judaica, ele faz uma oração que até para aqueles que assistem aquele seriado The Chosen, que tem aí, contando sobre a vida de Jesus, você vê lá os discípulos muitas vezes fazendo essa oração. E eu tinha uma curiosidade de saber de onde saiu aquela oração. E estudando esse texto, então, pude entender que era dos escritos dos rabinos. Jesus provavelmente fez essa tradicional oração antes do alimento que eles faziam. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que da terra dás o pão. Então ele parte e dá o pão. Ele oferece o pão e as pessoas então são alimentadas. E aqui então nós temos uma aplicação importante diante desse momento de Jesus. Quando Jesus ora ao Senhor, há 2 necessidades que Jesus quer nos ensinar, conforme diz Simon Kistemacher. Ele diz assim que Jesus está nos ensinando a primeira necessidade, que é a necessidade de dependermos de Deus. Jesus, ele é um grande pedagogo, além de ser o nosso Senhor, ele está ensinando os seus discípulos: olha, dependam sempre de Deus. Independente da condição de vocês, na abundância ou na fartura, dependam do Senhor, reconheçam que é Deus quem dá o alimento, que é Deus quem põe o alimento em nossa mesa. E a outra necessidade é: sejam gratos, gratos a Deus por aquilo que temos para comer e beber. Crianças, orem ao Senhor antes da comida, olhem para a comida e digam: Senhor, obrigado, porque o Senhor colocou essa comida na minha mesa, o Senhor me alimentou. Pais, ensinem os seus filhos a orarem pelas refeições, reconhecendo que é Deus que põe o pão na mesa, a provisão vem dele. Então é isso que nós aprendemos. Jesus está nos ensinando a sermos gratos em todas as coisas. E aí, por fim, para encerrar a ação milagrosa de Jesus, diz o texto que Jesus, depois de dar os pães e os peixes, eles comeram e se fartaram. Recolheram 12 cestos, e essa grande multidão comeu juntamente com o Senhor, fazendo uma acentuação do tamanho desse milagre. Porque diz a Bíblia, irmãos, que eles não apenas comeram um pedaço de pão, mas que eles comeram tudo o que eles tinham capacidade de comer para ficarem satisfeitos. Como se os discípulos viessem oferecer mais pão e peixe e eles dissessem: muito obrigado, eu estou satisfeito, eu não quero mais, eu já comi o bastante. Então isso mostra o tamanho do milagre para essa multidão, que varia de 20 a 25 mil, como falamos. Sobram 12 cestos, os 12 discípulos recolhem os 12 cestos, evitando o desperdício da comida, que é pecado. E diz a Bíblia que essa excepcional e grande multidão comeu essas coisas. Algumas aplicações para nós encerrarmos. O que esse milagre nos ensina? O que esse texto quer nos comunicar? Tamanho ação de Jesus Cristo. Será que nós compreendemos a implicação e a lição que esse milagre traz para nós como igreja? Em primeiro lugar, esse texto nos ensina claramente que Jesus Cristo, Ele é o nosso provedor. É Ele quem cuida de nós. O próprio Senhor, pregando o Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, Ele fala: não fiquem ansiosos, porque eu cuido dos lírios, eu cuido dos pássaros. Vocês que são mais importantes que os lírios e que os pássaros, eu não vou cuidar de vocês? Jesus está ensinando para os discípulos a confiarem e a terem fé
Ele não está prometendo que nós não podemos passar por crises ou até momentos de fome, mas ele está dizendo assim: eu vou prover para vocês aquilo que vocês necessitam. Jesus é o provedor, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem cuida da nossa casa, é Ele quem cuida da nossa família por meio de nós, mas a fonte primária é Ele é o provedor, é Ele que cuida de nós. Portanto, o texto está nos ensinando: creiam em Jesus e confiem nele, como as suas próprias promessas. No restante das escrituras, o autor de Hebreus, por exemplo, para as pessoas que estavam sem casa, sem comida e sendo perseguidas, ele lembra da promessa de Deus para o seu próprio povo, dizendo: contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus está falando isso para nós. Em segundo lugar, esse texto nos mostra que Jesus realiza algo igual ou superior aos homens de Deus do Antigo Testamento. E é esse, portanto, o argumento do autor de Hebreus nas suas cartas. Ele escreve para mostrar que nós não podemos abandonar a nossa esperança e confiança em Jesus por nenhuma confiança em qualquer outra coisa, porque Jesus, Ele é digno de maior honra, digno de maior glória. Ele é o Deus grande e poderoso, é Ele que exerce esse poder superior. Ele fez milagres maiores e superiores que Eliseu, que alimentou uma viúva em Sarepta, que Elias, que Eliseu, que alimentou 100 homens com alguns pedaços de bolo. Ele fez coisas maiores que os profetas. Ele fez algo semelhante àquilo que aconteceu então no deserto. Quando nós olhamos para Jesus, nós aprendemos sobre a grandeza de Jesus. Esse texto quer mostrar o quanto Ele é extraordinário em poder, o quanto Ele é plenamente divino, fazendo as coisas que só Deus faz, o quanto o seu amor é cheio de compaixão e misericórdia pelo seu povo. Em terceiro, esse milagre também pode estar mostrando para nós que Jesus é de fato o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Porque muitas profecias diziam que haveria de vir um pastor para o povo de Israel. Moisés, em Números 27, ora ao Senhor Deus, envia um pastor para liderar a congregação e que eles não fiquem como ovelhas sem pastor. O profeta Micaías, em 1 Reis, ele profetiza que haveria um tempo que as ovelhas estariam como sem pastor, mas que esse pastor viria. Os Salmos profetizam esse pastor. Ezequiel 34, falando das ovelhas sem pastor, fala que um dia o próprio Deus pessoalmente viria como pastor buscar as suas ovelhas. E então esse dia chega na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o bom pastor e Ele nos chama para irmos até Ele, recebemos do seu cuidado. Vá até Jesus. Declare a sua necessidade da sua alma de ser alimentado em pastos verdejantes, em ter o seu cuidado. Em quarto lugar, esse texto também pode estar nos indicando, obviamente, que o reino de Deus chegou e ele vem tomando o seu espaço. Iminente e progressivamente o reino de Deus vai avançando, e com a chegada de Jesus Cristo, como nós vemos nos evangelhos, ele realiza todos os sinais para mostrar que o reino de Deus não apenas chegou, mas o rei chegou. João Batista, quando estava com dúvida, pede aos seus discípulos para irem até Jesus, e Jesus começa a realizar várias coisas, diz: vá lá e diga a João Batista essas coisas. E ele então cita as obras que é prometida em Isaías 61, os cegos vêm, os coxos andam, aos pobres é anunciada a chegada do reino de Deus, e o evangelho é pregado a todas as pessoas. Ele mostra então que o reino de Deus está presente. Jesus então, ele é o nosso pastor consolador. Em quinto lugar, também aplicando a nossa vida, esse milagre mostra, como dizemos na introdução, uma verdade ou uma analogia espiritual. Ou por que vocês acham que Jesus realizava muitos desses milagres? Ele estava apontando
para as necessidades maiores que nós temos. Como falamos no início, ele disse que ele é o pão da vida. Existe uma fome em nós, que não é fome de comida para o nosso corpo, é uma fome de alimento da alma. Se você ler, por exemplo, o Salmo 63, você vai perceber que o salmista começa dizendo que a minha alma tem fome. Minha alma tem fome. A minha alma depois, no meio do Salmo 63, fala, a minha alma se farta. Ela se alimentou, ela teve contato exclusivo com Deus, e Deus então saciou o desejo da alma. E ele termina o Salmo 63 dizendo, a minha alma se apega, porque depois que nós experimentamos desse pão, nós entendemos que não há comida nem bebida que é mais prazerosa do que nos alimentarmos do próprio Cristo em nossa alma. Além disso, irmãos, nós vemos que Jesus, como esse que supre as nossas necessidades espirituais, ainda há duas últimas coisas que eu gostaria de destacar para vocês. Marcos organiza o seu texto e veja a perícope anterior. Olha para a sua Bíblia. O que nós temos, e foi pregado aqui pelo pastor Neto na mensagem anterior. Há uma mesa também que foi preparada. É a mesa de Herodes. É a mesa dos poderosos. E nessa mesa, nós temos a presença da promiscuidade, da devassidão, do adultério, da politicagem, da manipulação, do ódio. E é um banquete que termina em morte. Veja o texto, depois se você ler com mais cuidado, você vai perceber que todas essas coisas que eu disse estão presentes aqui também, mostrando que Deus mostra um contraste entre duas mesas para nós. A mesa do mundo e a mesa do Senhor. Em qual mesa nós estamos comendo e bebendo? Em qual mesa nós estamos assentados? Porque como vimos na mesa de Herodes, a mesa do mundo, há tudo aquilo que a nossa carne almeja, que os nossos desejos da carne querem, mas que no final entrega a morte, como aquilo que o pecado faz. Ele parece ser doce no princípio, mas diz a Bíblia em Romanos 6:23, que o seu salário é a morte. Mas diz também em Romanos 6:23, que o dom gratuito é a vida, e a vida eterna, e é por meio de Jesus Cristo. Jesus tem uma mesa para nós, e Ele serve essa mesa todos os domingos, todas as quintas. Ele está servindo essa mesa. Quando nós nos assentamos diante da Tua Palavra em oração, Ele vai servir essa mesa domingo que vem na ceia do Senhor. Aonde você vai sentar domingo que vem? Você vai vir à mesa do Senhor se deliciar com os banquetes que Jesus tem a oferecer a você, ou você vai preferir o banquete do mundo? Aquilo que o mundo oferece é enganoso, mas perceba, a mesa de Jesus Cristo tem compaixão, tem amor, tem alegria, tem satisfação, tem vida abundante. Mas há alguns ainda que acham que é possível transitar nas duas mesas, um pouco na igreja, um pouco na mesa do mundo. A esses Paulo diz, vocês não podem comer na mesa do Senhor e comer na mesa dos demônios. Vocês devem escolher qual mesa vocês querem estar. Aonde vocês vão ceiar? Aonde vocês estarão? O Senhor tem uma mesa para nós. Mas em último lugar, e aqui eu encerro, a Bíblia diz para nós, irmãos, em uma promessa escatológica, que olha para o futuro, que aponta para a eternidade, que existe uma mesa, uma grande ceia, um grande banquete, também preparado pela igreja, que sofre, que luta, que persevera. Em Apocalipse 19:17, há um convite do Senhor dizendo, venham e sentem-se à ceia do Senhor, ao grande banquete preparado para os santos. Essa é a nossa expectativa.
Nós estamos hoje aqui num banquete, comendo a sua palavra, alimentando-nos do Senhor Jesus, mas há uma promessa que enche o nosso coração e deve encher, que um dia, irmãos, um dia, nós estaremos sendo convidados para assentar-nos de uma vez por todas na mesa do Senhor, sem mais confessar pecados. E diz, irmãos, além de Apocalipse, Isaías falando desse banquete que Deus tem preparado, veja só, ele diz: o Senhor dos exércitos dará nesse monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas. Um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. E ele continua falando dessas refeições, perceba, no céu, irmãos, nós vamos poder comer gordura boa e não engordar. Brincadeiras à parte, mas percebam, as promessas do Senhor é de um grande banquete maravilhoso que Ele tem preparado para nós. Você quer estar nesse banquete? Você deseja ouvir da boca do próprio Senhor Jesus, que tem um corpo esperando para nos encontrar visivelmente, um corpo glorificado, dizer para nós, a sua igreja, além de dizer: vem, entra no gozo do meu Pai, filho meu, servo fiel, ele vai dizer então, naquele grande banquete, dizendo: assente-se à mesa, coma comigo, beba comigo, alegre-se para sempre, para sempre, para sempre. Você crê nisso?